Olá pessoas, aqui é o Ivan Leão com mais um vídeo de Corel. E hoje a ferramenta que a gente vai trabalhar é a ferramenta Impacto. A ferramenta Impacto ela fica junto com o grupo de ferramentas que estão dentro da ferramenta Polígono. Então clica com o mouse, mantém pressionado, vai aparecer esse menu. Então eu já vou selecionar aqui a ferramenta de impacto. Beleza, a ferramenta de impacto tem dois modos que são o radial e o paralelo. Vou começar com o radial, depois eu demonstro o paralelo. Para traçar o objeto em si, basta clicar e arrastar, formando o objeto base. Vou aumentar um pouco o zoom para a gente enxergar um pouco melhor aqui na tela os detalhes. Beleza, então ele formou uma expansão, né, como um aro, né, com várias hastes, dando um efeito de pancada, um efeito de movimento, ok? E a gente tem vários parâmetros para poder configurar essa forma. Vamos lá. Os primeiros dois botões, que são o limite interno e limite externo, eles determinam se você vai parar a linha de acordo com outro objeto. Vou exemplificar aqui com um quadrado, vamos lá. Vou colocar um retângulo, preencher com alguma cor, só para ficar um pouco mais compreensível. E vou fazer assim, eu seleciono o meu objeto da ferramenta de impacto, vou até aquele botão, que é o limite interno, clico nele, e vou até o objeto que eu quero utilizar como limite. Vou dar um clique aqui no retângulo. Cliquei. O que ele fez? Ele determinou esse retângulo, a área desse retângulo, como limite interno. Para a gente poder ver, tem que tirar esse objeto da frente e está aqui, ó. Ele aparou, fez um recorte aqui dentro desse objeto a partir do formato do objeto retângulo. Se eu quiser fazer o processo contrário, também é possível, determinando o limite externo. Então eu vou desfazer e vou repetir a operação, só que agora utilizando o limite externo. Então o objeto está do jeito que ele estava antes. Vou voltar aqui com o retângulo no centro. Selecionar o nosso objeto da ferramenta de impacto. Então vou lá naquele botão, o limite externo. A gente testou agora o limite interno e eu vou testar agora o limite externo. Então dá um clique no botão limite externo e vai até o objeto que vai servir como limite. Vou dar um clique nele e feito. Movendo o objeto que foi usado de referência, eu consigo ver o que aconteceu. O nosso objeto da ferramenta de impacto, ele foi limitado externamente, né, o ponto de término dele, dentro da área desse objeto retângulo que a gente utilizou como referência. Beleza? Então, essas são as duas opções para limitar o traçado em si da ferramenta. Posso excluir esse retângulo, voltei com o objeto como estava antes. Vamos à próxima opção. A próxima é a rotação, o ângulo de rotação. No caso, como é um círculo que a gente está trabalhando aqui, que é o objeto do tipo radial, a gente não vai perceber muito o que vai acontecer, simplesmente ele vai ficar girando, ok? Ó. Só que não dá para perceber, certo? Depois a gente vai ver ele com a ferramenta na opção paralelo, que aí fica mais interessante. Próximo botãozinho que a gente tem aqui é pontos de início e término, onde eu posso determinar se eles vão ser aleatórios no início ou no término. Eu vou ativar o aleatório no término, que fica mais fácil de perceber. E está aqui, ó. As pontas não terminam todas juntas, ok? Cada uma termina em um ponto diferente, ou seja, aleatoriamente os pontos. Eu vou aumentar um pouquinho só a espessura aqui, já que eu vou explicar como é que funciona esses detalhes, só para ficar um pouquinho mais visível, ok? Aqui, beleza. Então, voltando à opção, pontos de término aleatórios. Vou desligar ela e aí a gente vê que todos os pontos vão ficar juntinhos no final do objeto. E pontos de início aleatório é a mesma coisa, só que o centro dele a gente tem alguns pontos que estão bem no meinho e outros pontos que estão um pouco mais espaçados. Estou aumentando o zoom para a gente perceber as linhas. Então, esse tipo de traçado dá bem a impressão de movimento, né? De profundidade, de alguma coisa em alta velocidade. Então, dá para a gente utilizar como um efeito bem legal para vários trabalhos. Deixa eu centralizar aqui de novo o zoom, vai ficar melhor.
Beleza. Deixa eu utilizar o atalho aqui centralizado. Pronto, Shift F2 para centralizar aqui com a imagem. Ok, então continuando nas opções. A próxima determina a largura da linha, onde eu tenho o mínimo e o máximo. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui na parte superior, para ficar mais perceptível o que vai acontecer. Eu vou aumentar o valor da largura da linha máxima. Vou aumentando aqui. Vocês vão perceber que alguns dos pontos estão mais grossos, mais espessos, e outros mais finos. Exatamente porque eu estou determinando a largura da linha mínima mais fina do que a largura máxima. Eu poderia deixar os dois com o mesmo valor. E aí a gente, obviamente, veria todas as linhas com a mesma espessura. Vou colocar aqui, ó, as duas em 1. Todas estão com a mesma espessura. É como era no início o desenho, né? Todas com a mesma espessura. Então eu vou desfazer para voltar daquele jeito, onde eu tenho uma ponta mais fina, outra ponta mais grossa. Ok. Agora é o seguinte, se eu aumentar o número de etapas, aqui ó, etapas de largura, deixa eu clicar aqui para ficar mais fácil explicar, 2, deixa eu aumentar um pouco mais a espessura desse, assim fica melhor para entender. Vou zerar de novo, então eu tenho uma linha fina, uma linha grossa, fina, grossa e assim vai. Vou colocar uma etapa de largura, o que vai acontecer? Ele vai criar um objeto, uma ponta entre aquela linha mais fina e a linha mais grossa. Ele criou uma linha intermediária. E vai se repetindo. Mais fino, médio, grosso. Fino, médio, grosso. E assim vai. Se eu aumentar mais uma etapa nas larguras, vai acontecer a mesma coisa. Então eu tenho aqui, ó, na mais fininha, duas etapas intermediárias e uma mais grossa. Vou aumentar um pouquinho mais, só 3, 4, só para exemplificar. E ele vai distribuindo no objeto inteiro, obviamente, né? Deixa eu reduzir aqui o zoom. Beleza. Então ele distribui, vai repetindo, né, esse padrão, fazendo do mais fino até o mais grosso. Vou aumentar de novo aqui. Selecionar o objeto de novo. Beleza. Então aqui a gente determinou várias etapas de largura. O próximo é tornar ordem de largura aleatória. Aqui a gente viu que ele vai desde o mais fino até o mais espesso, seguindo uma ordem crescente. Se eu ativar esse botão, ele vai embaralhar, vai ficar aleatório essa determinação das espessuras. Vou clicar o botão e a gente vê que não tem um padrão. Eu tenho uma linha fina, eu tenho uma linha grossa, mas entre elas está bem variado, ok? Não existe um padrão de distribuição. Então eu vou desativar, porque eu acho que fica mais fácil a gente entender as outras opções. Beleza. Próximo, espaçamento entre linhas. Vamos diminuir um pouco esse valor. Eu vou diminuir também o número de etapas, senão fica um pouco confuso. Espera aí. 3. Aqui um pouco mais grosso. Acho que assim dá para começar a explicar, porque essa parte começa a se tornar um pouco confusa. Vamos lá. Então, aqui é o espaçamento entre as linhas. A gente tinha determinado o número de etapas. E aí o que ele fez? Ele distribuiu os nossos traços. Aqui eu estou dizendo que o espaçamento mínimo, que eu tenho aqui, ó, mínimo e máximo. O espaçamento mínimo entre as linhas é de 2 graus e o espaçamento máximo é de 5 graus. Então, entre duas linhas, o menor espaçamento que pode ter é de 2 graus, que eu determinei, e o maior de 5 graus. Como aqui ele não tem etapas de espaçamento, está em 0, a gente não consegue perceber um padrão, fica confuso. Eu vou colocar o mesmo número de etapas de espaçamento que o número que eu colocar nas etapas de largura. Então, eu vou colocar aqui 1. Aqui já fica um pouco mais compreensível. Dá para ver que ele está distribuído uniformemente. Porque eu falei assim, olha, eu quero uma etapa de largura, então ele criou um novo objeto no meio. Eu quero uma etapa que ele vai distribuir esses espaçamentos. Com isso fica tudo proporcional. Eu vou aumentar de novo aqui, 4, por exemplo, e aqui eu vou aumentar também 4. E a gente percebe que realmente fica proporcional. Então, se eu quiser um efeito de aceleração dos espaços, observe que aqui tem um espaço menor, e quando chega aqui no último é o maior espaço, que é justamente os 2 graus, estão aqui, e os 5 graus que estão aqui. Se eu diminuir esse número de etapas de espaçamento, a gente não consegue perceber tão regularmente.
Fica confuso para o nosso entendimento essa distribuição. Com a distribuição igual, fica facinho de entender, tá? Beleza. Então ele simplesmente está fazendo uma progressão de espaçamento entre as linhas de acordo com os valores que a gente colocar aqui. A próxima opção é o tipo dessa linha, o estilo dela, como que ela vai ser apresentada. Diminuir aqui o posicionamento, fica melhor assim. Então ele está utilizando esse formato, onde ele começa mais fino, tem um ponto mais espesso no meio e termina fino. Que é esse formato parece uma lança, ok? Ela não está no centro, esse ponto aqui mais grosso, por conta desse último parâmetro, que você determina justamente o ponto mais amplo. Se eu colocar em 50, só para a gente exemplificar, você colocar 50, vou dar Enter. Aí eu percebo que fica bem no meio da linha, ok? Opa, sem querer arrastei. Bem no meio da linha. Deixa eu só ver se eu deixei ligado aqui, vou desligar, fica tudo igualzinho, aqui. Então, todas elas estão no meio da linha, vou diminuir também um pouquinho o número de etapas, para ficar mais visível. Deixa com 0. Aqui. E também colocar aqui com um mesmo valor. 2. Não, vou ter que deixar mais grosso, senão vai ficar confuso. Aqui, beleza. Agora a gente enxerga bem. Então, esse ponto que é o mais espesso no meio dessa projeção, a gente determinou no último parâmetro, ponto mais amplo. Se eu alterar colocando mais para a direita, que eu vou estar aumentando o valor, né? Aqui. Deixa bem na extremidade, só para entender. Ó. Vai ficar grosso, o ponto mais espesso, bem na extremidade. Se eu fizer o contrário, o ponto mais espesso é lá no centro, e aí fica bem fininho na outra ponta, ok? Vou voltar ao valor inicial, que é 85, que aí ele fica assim, mais no término. Mais próximo ao término, mas não fica na extremidade. Essa primeira opção é uma linha reta, né? Aí a gente tem aqui um arredondado, que vai seguir o mesmo parâmetro, tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, para 60. Então a gente vê que ele distribuiu mais para cá. Vou colocar 30. Então ficou mais próximo do início, ok? Vou deixar de novo com 85. Beleza. E o último, que é esse formato, que ele realmente fica com a extremidade na ponta, que foi o que a gente fez agora há pouco, na verdade, com esse, né? A gente consegue simular o mesmo efeito. O detalhe é que ele fixa a extremidade como uma linha reta, ok? Tanto é que a gente não pode alterar a configuração de ponto mais amplo. Bem, esses são os formatos possíveis para a ferramenta Impacto no modo radial, ok? Deixa eu colocar aqui para todos os objetos, beleza? Então, esse é o formato radial. Agora eu vou fazer com a ferramenta Impacto, deixa eu excluir esse. Tá aqui, ó, mesma ferramenta, tá? Ferramenta Impacto. Só que eu vou mudar o modo traçado dele para paralelo. Vou clicar e arrastar, formando uma área retangular. E ele cria várias linhas paralelas, ok? Do mesmo esquema, seguindo praticamente todos os mesmos parâmetros, só que obviamente aqui ele não está num formato radial, ele está linearmente, né, forma um paralelo. Vou aumentar então um pouquinho a espessura, para ficar mais visível. Vou aumentar aqui também o espaçamento entre as linhas, para a gente enxergar melhor. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Beleza. E agora eu vou experimentar aquela opção que eu falei da rotação, que não tinha efeito no modo radial. Então, vou girar aqui. Agora a gente percebe, ó, a linha fica inclinada, a gente rotaciona a linha dentro da área que a gente desenhou. Então, não é que eu rotaciono o objeto, é diferente da gente girar o objeto. Eu estou rotacionando o efeito interno do objeto. Então, aqui esse ângulo, ele vai influenciar em como as linhas vão ser projetadas. Posso ir girando mais para ficar assim na extremidade, ok? E os mesmos efeitos podem ser aplicados. Eu quero um arredondado, eu quero um reto, e assim vai. Vai do que você quiser fazer. Os números de etapas também podem ser configurados. Posso alterar aqui para fazer com que os pontos de término sejam aleatórios. Os pontos de início também sejam aleatórios.
então parece algo bem rabiscado, né? Bem aleatório, porque justamente eu defini que o início e o término são aleatórios. Da mesma forma, você pode aplicar uma limitação nele aqui, ó. Vou colocar um outro objeto. Vou colocar uma cor só para a gente enxergar. E selecionando a figura aqui do objeto de impacto, da ferramenta impacto, eu posso determinar um limite interno, dou um clique no objeto e arrasto o objeto. Vou ver que ele criou um vazado aqui dentro. Aqui não tem nada, tá? Se eu clicar aqui não existe nada. O objeto está aqui. E da mesma forma o inverso, né? Se eu quiser, eu desfiz tudo aqui, voltei ao normal. Se eu quiser fazer com que o limite seja externo, mesma coisa. E agora aquele efeito foi limitado na área da nossa elipse. Aqui estava atrás, né? Se eu jogar para frente o outro objeto, vai ficar algo assim. Posso fazer com cinza. E aí eu começar a trabalhar com a criatividade para fazer alguma coisa que, obviamente, seja relevante em algum trabalho, beleza? Então, essas são as opções da ferramenta Impacto. Essa série de vídeos é justamente para apresentar as ferramentas, não para efetivamente desenhar alguma coisa. Eu tenho uma outra série de vídeos, uma outra playlist no canal, que é específica para desenhar. Então, a gente faz vários desenhos naquela playlist. Então, o ideal é você mesclar as duas coisas, né? Pegar essa série para entender mais profundamente cada recurso, cada ferramenta que eu estou apresentando aqui do Corel, e a outra série para praticar, ver realmente as ferramentas sendo usadas na prática. Beleza? Então, se curtiu, dá um like aí para apoiar o canal, se inscrevam para não perder os próximos vídeos também, ativem o sininho e se tiverem algum comentário ou sugestão, fiquem à vontade para escrever aí nos comentários. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima.